Fui expulsa de casa na adolescência porque meu irmão, o filho de ouro, inventou muitas mentiras sobre mim e meus pais acreditaram nele. Agora que fiquei rica, eles querem que eu ajude eles a reformar a casa que fui expulsa. Sou uma mulher de 28 anos com um irmão gêmeo. Crescendo, meu irmão gêmeo e eu tivemos tratamentos muito diferentes por parte dos nossos pais. Meus pais pareciam genuinamente convencidos, por algum motivo, de que meu irmão estava destinado à grandeza, enquanto eu era a chamada ovelha negra. Só porque eu era mais interessada em praticar esportes ou fazer novos amigos do que em estudar, eles constantemente nos comparavam, o que era desmoralizante e abalava minha autoestima desde jovem. Quando criança, eu tinha que assistir meu irmão ter festas extravagantes no nosso aniversário com seus amigos, enquanto eu era tratada como um pensamento tardio. Ele frequentemente tinha festas do pijama com seus amigos, enquanto eu nunca podia trazer meus amigos para nossa casa. Para ser honesta, eu odiava cada minuto da minha infância. A única pessoa na família que parecia se importar comigo era minha avó. Quando ela nos visitava, sempre trazia meus chocolates favoritos, ocasionalmente, me dava alguns dólares para que eu pudesse me presentear depois. Com o passar dos anos, esse favoritismo descarado pelo meu irmão gêmeo gradualmente se transformou em abuso emocional direcionado a mim. Meus pais zombavam abertamente das minhas notas e menosprezavam meus hobbies. Parecia que não importa o quanto eu tentava, nunca conseguia atender às expectativas deles de ser a criança perfeita, embora eu fosse bom em esportes. Eles me proibiram de participar de atividades extracurriculares, pois queriam que eu me concentrasse apenas nos estudos, assim como meu irmão. Foi frustrante e mais tarde me senti impotente quando criança. No meu segundo ano fui castigada mais uma vez e desta vez o crime de ter o Snapchat no meu telefone. Não fiz absolutamente nada de errado, exceto como todos adolescentes da minha idade, eu baixei este aplicativo para ficar conectado com meus amigos. No entanto, de acordo com meus pais, isso foi um grande erro e uma quebra de confiança, pois eles me proibiram de me comunicar com meus amigos. Eles enlouqueceram comigo e jogaram tudo minhas coisas pela sala. Eles então pegaram as portas das minhas dobradiças e me disseram que eu não teria privacidade enquanto morasse sob o teto deles. Vendo meus pais abusarem de mim dessa maneira, meu irmão gêmeo, em vez de me apoiar, piorou minha vida. O ambiente tóxico criado por nossos pais, ações injustas permitiram que ele explorasse a situação em seu benefício. Ele adotou um padrão de mentir sobre mim, acusando-me falsamente de coisas que nunca fiz para que ele pudesse escapar com tudo. Se ele roubasse algo, ele facilmente transferiria a culpa para mim e meus pais, já inclinados a acreditar o pior sobre mim, aceitaram prontamente suas mentiras. Ele me humilharia na frente dos meus amigos na escola e zombavam da minha aparência. Apesar disso, eu tinha um amplo círculo de amigos na escola porque era acessível e aberto a fazer conexões. Meu irmão gêmeo, no entanto, tinha dificuldades sociais e começou a se ressentir por eu poder conversar com as pessoas enquanto ele, como um introvertido, se sentiu estranho. Esse ciúme atingiu o ponto de ebulição durante nossa festa de 14 anos, quando ninguém apareceu para recebê-lo em seu aniversário. Não tenho ideia de por que seus amigos fizeram isso com ele. Alguns dias depois, meus amigos me levaram para tomar sorvete e eu tive um dia maravilhoso no geral. Isso enfureceu ainda mais meu irmão. Para se vingar, meu irmão começou a espalhar falsos rumores na escola sobre mim, onde ele me retratava como uma mimada. Ele dizia falsamente a todos que eu supostamente o estava batendo nele em casa, já que nossos pais gostavam mais dele. Desconhecido para mim, ele levou as coisas a um nível perturbador para fabricar evidências. Ele se socava intencionalmente, infligindo ferimentos como um olho roxo ou um ombro machucado. No dia seguinte, ele entrava na escola confiantemente exibindo os ferimentos auto-infligidos como prova da minha suposta violência e inventava histórias. Sempre que nossos pais o questionavam sobre os ferimentos, ele mentia, dizendo que era devido a atividades inocentes, como jogar futebol com seus amigos. As mentiras e seus supostos olhos roxos começaram a ganhar força e as pessoas começaram a acreditar em sua versão distorcida de eventos. Não demorou muito para que sussurros começassem a circular e até mesmo meus amigos começassem a me olhar com suspeita. No início, eu notei mudanças sutis. Amigos que costumavam conversar comigo nos corredores de repente se tornaram distantes. Os convites para saídas em grupo diminuíram e ficaram mais espaçados. Era como se um interruptor tivesse sido acionado e as pessoas hesitassem em se associar à supostamente mimada garota acusada de violência. Um dia, reuni coragem para perguntar à minha ex-melhor amiga por que as coisas tinham mudado entre nós. Ela abriu o jogo sobre como meu irmão gêmeo estava espalhando rumores sobre mim. Ela revelou as mentiras detalhadas que ele havia contado a todos, me acusando de coisas que eu nunca tinha feito. Fiquei chocada ao ouvir suas palavras, sentindo uma mistura de incredulidade e traição, como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. Meu irmão, alguém com quem cresci, estava espalhando mentiras sobre mim, me acusando de coisas que eu nunca nem sonharia em fazer. Foi uma traição que me feriu profundamente, deixando-me com um nó no estômago e um coração pesado. Confrontei meu irmão no dia seguinte à nossa escola, mas ele escolheu me ignorar. Implorei para que ele parasse de mentir sobre mim, mas ele apenas sorriu debochadamente
debochadamente e disse que eu merecia apodrecer sozinha. Fiquei sem palavras, pois suas mentiras e comportamento começaram a me assustar. Eu queria falar com meus pais, mas tinha medo de que eles acreditassem mais no meu irmão do que em mim. O isolamento doía, especialmente porque eu sempre fui aberta a fazer amizades. Parecia que as mentiras alimentadas pelo ciúme do meu irmão estavam destruindo as conexões que eu tinha construído ao longo dos anos. Os professores também começaram a perceber os rumores. Foi uma experiência surreal, como se eu estivesse vivendo em uma realidade paralela onde minha verdadeira identidade era obscurecida pela história maliciosa criada pelo meu próprio irmão gêmeo. As mentiras ultrapassaram o mero fofocar adolescente, agora moldavam como as pessoas realmente me percebiam. O boato desagradável rapidamente alcançou o diretor e imediatamente me chamou e chamou meu irmão para sua sala, junto com nossos pais, para discutir esses supostos rumores. Sentei lá com o coração acelerado enquanto o diretor exigia a verdade. Eu esperava que meu irmão finalmente confessasse, mas em vez disso, ele insistiu nas mentiras. Ele disse diretamente ao diretor que sim, os rumores eram verdadeiros, e me retratou como uma valentona que o espancava quando nossos pais não estavam por perto. Não podia acreditar. O choque me dominou enquanto meu irmão continuava a tecer essa história distorcida sobre como eu estava com raiva dele por receber mais amor de nossos pais. Tudo não passava de um monte de mentiras, mas ele se agarrou à sua história como cola. Minha mãe começou a chorar ao ouvir a história do meu irmão, segurando-o como se ele fosse algum tipo de herói. Meu pai tentou confortá-lo, dizendo que era corajoso da parte dele falar, e que ele não ia garantir que nada nunca aconteceria com ele depois daquele dia. Eu tentei me defender, implorando ao diretor que era tudo inventado. Sentia como se estivesse me afogando em um mar de acusações, tentando desesperadamente nadar até a superfície, mas meu irmão continuava insistindo, dizendo que eu era essa pessoa violenta e furiosa, descontando minhas frustrações nele todos os dias. As lágrimas da minha mãe continuavam a cair enquanto ela se agarrava ao meu irmão, me lançando olhares acusadores. Era como lutar contra uma parede de crença na história inventada pelo meu irmão. Meu diretor me repreendeu severamente, dizendo que a escola não tolerava bullying e que isso era motivo para me suspender. Eu implorei para ele não me suspender, mas ele balançou a cabeça, dizendo que não podia simplesmente deixar passar. Eu implorei, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, tentando dizer a ele que não fiz nada ao meu irmão. O diretor me disse firmemente que eu seria suspenso por 10 dias então. Isso me atingiu forte e comecei a chorar ainda mais, praticamente implorando para ele reconsiderar. Meus pais, furiosos e envergonhados pela situação toda, me arrastaram para fora do escritório do diretor. Eu não queria sair, queria apresentar meu caso e fazê-los entender, mas eles não estavam dispostos a isso. Saímos da escola, com meu coração pesado de frustração e humilhação. Quando chegamos em casa, as coisas tomaram um rumo drástico. Meu pai começou a empacotar minhas coisas do nada. Eu fiquei chocada, confusa e não tinha ideia do que estava acontecendo. Minha mãe perguntou o que ele estava fazendo, mas ele apenas gritou que não podia mais me deixar viver na mesma casa que meu irmão. Eu estava chorando praticamente de joelhos e implorei ao meu irmão para contar a verdade, mas ele permaneceu frio, sem se abalar com minhas emoções. Meu pai continuou empacotando minhas coisas e depois jogou a mala na nossa entrada. Eu me agarrei às pernas do meu pai, ainda implorando para ele não me expulsar. Era como se um pesadelo estivesse se desdobrando. Ele me disse que uma intimidadora como eu não merecia viver em sua casa e que pediria para minha avó me buscar, se ela quisesse fazer isso. Parecia que o mundo tinha desabado sob meus pés. Fiquei lá em choque, cercada pelas minhas coisas espalhadas na entrada, expulsa da minha própria casa. Eventualmente minha avó apareceu. Ela juntou todas minhas coisas e me ajudou a colocá-las no carro, me ajudando a entrar no banco do passageiro. Ela se certificou de que eu estava com o cinto de segurança antes de caminhar em direção à porta da frente dos meus pais. Ela tocou a campainha e quando meu pai abriu a porta, ela começou a gritar com ele por me tratar dessa maneira. Com determinação firme, ela o avisou que se ele se aproximasse de mim ou tentasse me contatar novamente, ela não hesitaria em envolver a polícia ou os serviços de proteção à criança, já que o que ele tinha feito a uma criança como eu poderia potencialmente levá-lo à prisão. Minha mãe, tentando desviar a culpa, disse a ela que a culpa era minha. No entanto, minha avó não aceitou isso. Ela ficou firme, me defendendo, enfatizando que eu era apenas uma criança que não merecia ser tratada de maneira tão cruel. Foi a primeira vez na minha vida que senti o quão poderosa minha avó era. Ela não se curvou aos meus pais, e ao contrário do que eles acreditavam, ela confiava em mim. Eventualmente nós partimos, deixando para trás minha casa, o único lugar onde eu já cresci. Eu nem consigo começar a descrever a dor indescritível que senti naquele tempo. Lembro-me apenas de chorar na cama e não comer nada, apesar de quanto minha avó insistisse. Eu contei a ela o que meu irmão havia feito e ela também ficou chocada. Ela me assegurou que acreditava no meu lado da história e fiquei feliz por pelo menos ter uma pessoa que estava do meu lado. Quando os 10 dias de suspensão passaram, a perspectiva de voltar para a escola parecia como entrar de volta em uma cova de leões. Ao entrar nos corredores familiares, os rostos dos meus colegas de classe falavam
soavam volumes, julgamento, sussurros e olhares de soslaio. O peso das falsas acusações continuava pairando no ar. Enquanto isso, meu irmão me ignorava descaradamente e agia como se eu não existisse. Ele tinha se tornado amigo de algumas pessoas que acreditavam no lado dele da história e o viam como vítima dos meus ataques. Não importa o quanto eu tentasse contar meu lado da história para alguém, caía em ouvidos surdos. Eu era um pária, rotulado injustamente, que se apegava a mim como uma sombra, não importava onde eu fosse, a sala de aula, a cafeteria, os corredores. Os olhos que encontravam os meus estavam cheios de desdém e desconfiança. Eu me tornei solitária, mantinha a cabeça baixa, assistia a todas as minhas aulas, almoçava sozinha na cafeteria e voltava direto para casa. Não tinha amigos. Durante tudo isso, meus pais nunca ligaram para verificar como eu estava. Minha avó sempre me lembrava constantemente que aquilo não era culpa minha e que eventualmente a vida ficaria bem. Me formei no ensino médio com boas notas e estava ansiosa para a faculdade, onde esperava ter uma vida melhor. Foi só quando fui para a faculdade que experimentei pela primeira vez o que era a liberdade. Ninguém estava olhando por cima do meu ombro, ninguém estava comparando minhas notas e ninguém estava tentando competir comigo. Conheci pessoas e fiz amizades com indivíduos de mentalidade semelhante. Apesar das cicatrizes emocionais e físicas que acumulei ao longo dos anos por causa da minha família e colegas, concentrei-me em deixar tudo isso para trás e aproveitar ao máximo essa experiência universitária. Durante esse tempo, descobri minha habilidade para escrever conteúdo. Sempre quis ser escritora, mas não estava certa se seria sustentável por muito tempo. Decidi abandonar meu sonho, mas para ganhar algum dinheiro extra, decidi começar a escrever como freelancer. Me inscrevi em vários sites de freelancers, o que me ajudou a garantir trabalhos de clientes proeminentes. Foi assim que comecei a construir lentamente um portfólio do meu trabalho ao longo da faculdade. Mantive esse trabalho paralelo e nunca pedi um centavo aos meus pais. Quando me formei na faculdade, em vez de conseguir um emprego corporativo, percebi que eu poderia seguir a escrita de conteúdo como um trabalho em tempo integral. Eu estava me saindo muito bem por causa dos vários clientes e dos relacionamentos profissionais de longo prazo que tinha com eles, o que permitia que me envolvessem em vários projetos deles. Ter uma carreira legítima como freelancer não apenas me tornou financeiramente independente, mas também me permitiu viajar pelo mundo como um nômade digital. Viajar me ajudou a curar do meu passado, mesmo que definitivamente não fosse fácil. Eu economizei o máximo que pude e arrisquei em mim mesmo. Ao longo dos anos, vi muito do mundo e ainda tenho muito para ver. A única pessoa que considerei minha família durante todo esse tempo foi minha avó, e eu a adorava absolutamente. Ela ficou muito triste quando me mudei, mas entendeu que eu precisava ser independente por conta própria. Apesar do meu horário agitado, eu fazia questão de estar lá para ela sempre que podia. Eu a visitava nos fins de semana com frequência, compartilhando refeições juntos ou simplesmente sentados na varanda envolvidos em conversas que iam desde contos de infância até acontecimentos mais recentes nos fins de semana. Eu dedicava tardes inteiras para ajudá-la com afazeres domésticos ou acompanhá-la ao parque local para uma caminhada tranquila. Recentemente, concluí um dos projetos mais importantes da minha carreira. Não posso mencionar a marca, mas tive a sorte extrema de escrever blogs e descrições de produtos para eles. Após o projeto ser concluído, solicitei à equipe com quem trabalhei que deixasse avaliações positivas nos meus sites, o que eles fizeram com prazer. Então, tirei capturas de tela de algumas das avaliações para postar no meu Instagram, pois sabia que trabalhar com essa marca era um grande feito. Como esperado, muitos outros escritores de conteúdo entraram em contato para me parabenizar pelo sucesso profissional e até repostaram minha história para ajudar a divulgar a notícia. Foi assim que comecei a receber mensagens de estranhos que também precisavam de ajuda com seus sites. Meus parentes também perceberam isso e alguns deles entraram em contato para me parabenizar. Eventualmente, fui contatado pelo diretor da minha faculdade. Ele entrou em contato comigo após ver que estava me saindo tão bem e queria que eu fosse à faculdade para um seminário para falar com os alunos sobre como construir uma carreira como escritor de conteúdo. Eu estava bastante nervosa, pois não me saio bem quando se trata de falar em público, mas decidi arriscar e concordei quando encontrei-me diante de rostos ansiosos compartilhando minhas experiências e insights. Senti que minha vida tinha dado uma volta completa. Em meu discurso, falei sobre as lutas que enfrentei e como trabalhei duro para me sustentar apesar de todos os dias difíceis. Foi honestamente uma experiência muito gratificante capacitar os outros e contribuir para o crescimento da comunidade de escritores. Alguns dos meus vídeos começaram a viralizar em grupos do Facebook, à medida que as pessoas se identificavam com eles. Foi bom ser finalmente reconhecido pelo meu trabalho árduo. Na semana passada, fui convidado para falar em um canal de notícias local. Era um programa sobre os benefícios da escrita de conteúdo e eles me convidaram para compartilhar minha jornada e insights com seus telespectadores. Eu estava um pouco nervoso, mas também empolgado com a oportunidade. Durante o programa, falei sobre minhas experiências, a importância das avaliações dos clientes e como um simples post de apreciação poderia abrir
portas para oportunidades incríveis. A oportunidade de alcançar um público mais amplo e inspirar mais pessoas no campo foi ao mesmo tempo humilhante e emocionante. Quando finalmente foi ao ar, compartilhei alguns desses vídeos no meu Instagram também, pois estava orgulhoso de ter sido convidado para um programa de TV. Foi assim que meus parentes e primos começaram a descobrir o quanto eu estava indo bem na minha carreira. Você vê, porque meus pais nunca falaram sobre mim para ninguém. Eles não tinham ideia de que eu estava trabalhando com marcas populares e sendo convidado para programas de TV. Foi assim que a notícia rapidamente se espalhou dentro da minha família. Acho que essa entrevista na TV finalmente deve ter chegado aos ouvidos dos meus pais também, porque apenas alguns dias depois, eu estava trabalhando em outro projeto e tinha deixado meu telefone no modo silencioso. Quando terminei meu trabalho, verifiquei meu telefone e, para minha surpresa, havia 6 chamadas perdidas da minha mãe. Fiquei honestamente chocado ao ver o nome dela no meu telefone, pois fazia muito tempo desde que ela me ligara. Depois de todos esses anos de silêncio, não conseguia entender por que ela estava me ligando. Liguei para ela de volta hesitante, e ela atendeu imediatamente. Perguntei se estava tudo bem, e minha mãe começou a me parabenizar. Meu pai, provavelmente sentado ali com ela, entrou na conversa também, e começou a perguntar sobre minha vida e bem-estar. Respondi as perguntas deles sem muita reflexão. Não me ocorreu que fosse algo incomum até que eles começassem a perguntar quanto eu estava ganhando atualmente. Disse a eles que não era da conta deles, e meu pai respondeu que éramos família, então eu não deveria sentir vergonha de dizer a eles minha renda. Eu disse a ele que estava financeiramente bem. Ao ouvir isso, minha mãe começou a dizer como a vida deles estava difícil atualmente. Minha testa se franziu de suspeita. Basicamente, aqui está como nossa conversa mais ou menos aconteceu. Mãe, estamos aposentados agora e queríamos reformar a casa há um tempo. Não está em boa forma, mas não temos poupanças, mãe. O seu sucesso nos deu esperança depois de assistir a sua entrevista na TV hoje. Pensamos que talvez você pudesse nos ajudar pagando pelas reformas. Pai, afinal, somos uma família. Você não deveria hesitar em compartilhar parte de seus ganhos conosco. Realmente poderíamos usar sua ajuda. Você está brincando comigo? Por que está me pedindo dinheiro quando nem sequer conversou comigo por anos? Não sei o que os fez decidir entrar em contato comigo, e embora eu aprecie os parabéns, não vou ajudá-los de forma alguma. Ao ouvir isso, minha mãe começou a dizer que eu estava sendo uma ingrata e que eu precisava apoiá-los como família. Meu pai também acrescentou que, como meus pais, eles merecem ser cuidados, que isso era o mínimo que poderíamos fazer. Eu fiquei tão irritada com isso que quis dar-lhes uma peça da minha mente. De repente, tive uma ideia. Em vez de apenas discutir com eles, deveria ensinar-lhes uma lição para sempre pensarem que poderiam se aproveitar de mim depois de me tratarem mal todos esses anos atrás. Eu disse aos meus pais que estava disposto a ajudá-los somente se concordassem com minhas exigências. Meu pai me perguntou curiosamente o que era. Sem hesitar, expus minha demanda. Se quisessem minha ajuda, teriam que admitir publicamente na frente de nossa família e amigos que meu irmão era o cérebro por trás dos rumores prejudiciais que haviam manchado minha reputação. Eu queria que eles humilhassem meu irmão da mesma maneira que eles me humilharam na frente de todos, acreditando em suas mentiras e manipulações. Eu queria que eles assumissem a responsabilidade por suas ações e reconhecessem a dor que causaram. Ao ouvir minha condição impossível, meu pai começou a questionar a necessidade de tal admissão. Minha mãe me disse que tudo isso era desnecessário e que poderíamos ter uma discussão privada sem envolver os outros, mas eu mantive minha posição. Essa condição era não negociável, um pré-requisito para qualquer assistência que eles quisessem que eu oferecesse a eles no futuro. Conforme a tensão aumentava, meu pai levantou a voz, afirmou seu papel como meu pai e começou a enfatizar que era meu dever ajudar minha família em necessidade. Minha mãe, em um último esforço, me instou a fazer a coisa certa e ajudá-los, enfatizando os anos que passaram me criando. Não pude deixar de encontrar ironia em seu apelo repentino. Eu lhes lembrei do passado, do fato de que eles me expulsaram e foi minha avó quem me criou, não eles. Eles começaram a ficar cada vez mais agitados, mas eu lhes disse firmemente que, se quisessem estabelecer contato comigo e buscar minha assistência financeira a partir de agora, a verdade precisava ser reconhecida publicamente e meu irmão precisava enfrentar as consequências de suas ações. Desde essa conversa, meus pais têm tentado me ligar incessantemente, mas estou ignorando suas chamadas. Estou começando a me arrepender até mesmo. Retornar a ligação naquele dia. Gostaria de saber se realmente estaria em apuros, se não ajudasse meus pais de jeito nenhum. Atualização 1. Tem sido uma semana turbulenta desde que compartilhei minha história pela última vez, e o apoio e encorajamento que tenho recebido de todos têm sido esmagadores. É reconfortante saber que não estou sozinha durante este tempo. Estou feliz que todos concordem que eu não deveria me envolver com meus pais ou mesmo considerar ajudá-los depois do que me fizeram passar. A razão pela qual dei a eles essa condição foi porque sabia que era praticamente impossível para eles cumprir. Eu sei que eles amam muito meu irmão, e apesar do fato de que eles podem ter descoberto agora que eram todas as mentiras dele, sei que nunca vão colocá-lo no que me colocaram hoje.
Meu irmão me mandou uma mensagem de texto grosseira depois que meus pais tentaram entrar em contato comigo novamente e eu recusei atender suas ligações. Isso é o que ele escreveu. E aí, irmã, faz muito tempo desde que te vi, e posso te dizer que todos os dias sem você na minha vida têm sido ótimos. Ouvi dizer que mamãe e papai entraram em contato com você e você deu a eles um ultimato maluco. Eles nunca vão cumprir isso, você sabe disso, né? Eles claramente nunca te amaram e nunca vão fazer nada para me machucar. Eu admito que menti sobre você há 15 anos, mas foi há muito tempo. Então pare de ser tão egoísta e tente seguir em frente e esquecer do passado. Você está solteira e sem filhos mesmo assim. Por que você não quer ajudá-los pagando pelas reformas e renovações ao redor da casa? Faça o que é certo e seja uma filha melhor. Ao ler a mensagem, senti como se uma faca atravessasse meu peito. A audácia de ignorar as lutas que enfrentei e as condições que eu havia estabelecido falava muito sobre sua falta de empatia. A tentativa de me fazer sentir culpa, enfatizando meu estado de solteira e sem filhos, adicionou outra camada de insensibilidade. A insinuação de que eu deveria priorizar as necessidades deles em detrimento do meu próprio bem-estar não foi apenas ofensiva, mas também destacou quão pouco ele pensava em mim. Impulsionada pela frustração e por um forte desejo por justiça, decidi que era a hora de tomar as rédeas da situação e revelar a verdade que havia sido escondida por muito tempo. Sentei para escrever um e-mail para meus pais e parentes próximos, compartilhando os detalhes dolorosos da minha infância e o tratamento injusto que suportei enquanto crescia na casa da minha família. No e-mail, descrevi o ambiente rigoroso e opressivo que tive sob o teto dos meus pais e como eles me tratavam em comparação com meu irmão gêmeo. O e-mail também abordava o rumor malicioso e completamente falso que meu irmão havia espalhado sobre mim na escola, o que havia levado a consequências graves e afetado minha reputação. Escrevi como meus pais me expulsaram de casa e que se não fosse pela minha avó, eu poderia ter ficado sem teto e até morta nas ruas. No final, pedi a todos para lerem uma mensagem que meu irmão havia me enviado. Anexei uma captura de tela onde ele admitia estar mentindo sobre mim. Foi uma confissão clara que eu esperava expor as mentiras que haviam persistido por muito tempo. Enviei o e-mail há apenas 1 hora e sei que o caos vai se instaurar assim que meus pais e meu irmão o lerem. Eu te atualizarei em breve sobre como minha família reage ao meu e-mail. Atualizando, já se passou um mês desde minha última atualização e muitas coisas aconteceram neste mês, como você pode imaginar. Minha família explodiu após receber o e-mail. Meus pais receberam críticas de parentes que antes não tinham noção da extensão do favoritismo e do abuso emocional. Muitos membros da família entraram em contato comigo dizendo que não tinham ideia de tudo isso e pediram desculpas por não estarem lá para mim. Meu irmão e meus pais me enviaram uma enxurrada de mensagens de texto que estavam começando a ficar mais abusivas e violentas. Então decidi procurar um advogado que enviou a eles uma notificação de cessação e desistência, basicamente os advertindo para não me contatarem mais se o fizessem. Teriam que enfrentar graves consequências legais. Acho que isso os assustou porque pararam de me contatar. Minha avó acha que fiz a coisa certa ao deixar todos saberem o que aconteceu e me apoia 100%. Ela é a única pessoa que importa para mim, então estou feliz que ela esteja ao meu lado. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde a minha última atualização. Estou feliz em informar que tudo na minha vida está indo bem por enquanto. Profissionalmente, meu negócio de redação de conteúdo tem prosperado. Os convites para falar em seminários e podcasts continuam chegando, solidificando minha posição como uma figura respeitada na minha área de trabalho. Estou tão próxima da minha avó como sempre estive. Tirei uma folga do trabalho recentemente para poder passar algum tempo de qualidade com ela. Ela está interessada em jardinagem atualmente e me ensinou muito sobre várias flores e ervas em seu jardim. Os momentos que passei com ela, seja compartilhando refeições, participando de conversas sinceras ou simplesmente aproveitando a companhia um do outro, são minhas memórias favoritas e mais preciosas. Minha família não entrou em contato comigo depois da carta que receberam do meu advogado, então estou feliz que eles estejam me deixando em paz pessoalmente. Comecei a fazer terapia, então espero poder trabalhar na minha cura. Acho que esta será a última atualização por enquanto.